Como se livrar do vício do descongestionante nasal em menos de 7 dias. Bom, se você não usa, com certeza conhece alguém que usa ou já usou de forma recorrente essas gotinhas aqui, que milagrosamente melhoram a respiração nasal. Bom, eu sou Andréa Rodrigues, médica otorrino, especialista em infecções e alergias respiratórias, e nesse vídeo eu vou te contar a estratégia passo a passo que fez com que um dos meus pacientes deixasse o vício no descongestionante em menos de 7 dias. Sabe aquela pessoa que não vive sem essas gotinhas? Que já usava há anos e tinha pavor de ficar sem um frasquinho desse. Era um frasco no carro, em casa, no trabalho e, logicamente, no bolso. Esse era o meu paciente. Só que um belo dia, ele tomou um baita susto, tá? Depois de um mal-estar súbito, que ele teve alterações dos batimentos cardíacos, ele resolveu procurar ajuda. E todo mundo sabe, ou deveria saber, né, que o uso do descongestionante de forma prolongada e indiscriminada é muito prejudicial, tanto para o nariz quanto para o nosso organismo em geral. Eles são vasoconstrictores. O que é isso? Eles reduzem o calibre dos vasinhos e com isso faz com que haja uma redução muito rápida do inchaço nas estruturas. E aí dá essa liberação imediata da congestão nasal. Só que ele tem o chamado efeito rebote. Após essa melhora inicial, os sintomas retornam com tudo, com mais força ainda. E aí a necessidade de usar cada vez mais, onde se torna ali um vício. Só que não para por aí. A ação desses medicamentos não se restringe ao nariz. Ele pode ter ações sistêmicas no organismo como um todo, como, por exemplo, elevação da pressão arterial e problemas cardiovasculares, que foi exatamente o que aconteceu com esse paciente. Depois desse mal-estar súbito, ele fez uma avaliação cardiológica e foi orientado a parar imediatamente com o uso dessas gotinhas. Pois bem, por onde começar a avaliação nesses casos para a gente resolver esse problema? A primeira coisa, a gente precisa saber o porquê que esse nariz é tão trancado, por que tanta necessidade do uso do descongestionante nasal. E aí a gente vai avaliar a anatomia desse paciente, do nariz desse paciente. E aqui nós temos as estruturas, né, que compõem a parte nasosinusal da nossa face. Então aqui seriam os seios da face e aqui o nariz. No nariz nós temos o septo, que é o ossinho que divide uma narina da outra, e os cornetos, que são essas estruturas aqui, duas de cada lado, que é como se fossem carnes esponjosas. Elas são estruturas, tecidos que podem inchar ou reduzir o inchaço, dependendo do estímulo. Bom, e que alterações nós podemos ter aí nessas estruturas, tá? A primeira delas é o aumento desses cornetos, o inchaço desses cornetos, né? Então, de forma esquemática, eles ficam assim nas nossas narinas, e ele pode inchar e ocupar uma área bem maior das nossas narinas, impedindo a passagem adequada do ar. A segunda alteração mais comum é o desvio do septo nasal, que esse ossinho, que era para estar mais reto, ele fica mais torto para um lado, então ele reduz ainda mais a passagem de ar, geralmente de um lado da narina. E como fazer essa identificação dessas estruturas? Através de um exame chamado videoendoscopia nasal, que é realizado ali durante a consulta médica. Com esse exame, é possível visualizar essas estruturas internas e identificar exatamente ali o ponto do problema. No caso desse paciente específico, ele não tinha um desvio de septo significativo e nem alterações estruturais maiores que pudéssemos pensar de imediato no procedimento cirúrgico. O problema maior desse paciente era o tamanho dos cornetos. Esses sim, eles estavam muito aumentados, o que fechava as narinas, dificultando a passagem de ar. E o uso das gotinhas se dá exatamente nessas estruturas. Quando você pinga aqui nesses cornetos, eles imediatamente reduzem o seu tamanho. Só que posteriormente a gente tem o efeito rebote, né, que é o aumento exagerado dessas mesmas estruturas. Pois bem, achamos qual era o problema: tamanho dos cornetos. Bom, e por que esses cornetos incharam tantos? As causas de hipertrofia, ou seja, de aumento do tamanho dos cornetos, são várias. Infecções que podem ser virais ou bacterianas, gripe, resfriado, uma sinusite, mas principalmente alergias, especialmente a rinite alérgica. E esse paciente também tinha sintomas típicos de alergia nasal, como coriza, espirro, coceira, além da congestão, que foi o que levou ele a usar as gotinhas. Olha só aqui o resultado do teste alérgico desse paciente. Então ele tinha uma alergia muito acentuada a ácaros, que é o bichinho que fica ali na poeira doméstica. Aliado a isso, ele não fazia os cuidados ambientais de controle de alergias e muito menos fazia um tratamento adequado dessa rinite alérgica que ele tinha.
Mas e aí? Como fazer a redução do tamanho desses cornetos sem o uso do descongestionante nasal? Foi aí que começamos a nossa estratégia de tratamento medicamentoso. Primeira coisa, introduzimos o uso de um outro spray nasal, que é anti-inflamatório e que não tem os efeitos colaterais típicos do descongestionante, que são os sprays de corticoide nasal. Eles têm diversas marcas no mercado, tá? E eles agem de forma mais segura, porém gradual, na melhora desse inchaço. Nesse paciente especificamente, foi feita uma dose maior que a habitual, para que a gente conseguisse retirar de forma mais rápida o descongestionante. Aliado a isso, foi iniciado também um antialérgico oral. Como o uso dos corticoides nasais eles não têm um efeito imediato, a associação com o antialérgico oral nos possibilita um resultado mais rápido para que ele pare imediatamente de usar a gota, ou pelo menos reduza drasticamente. Mas tem um porém, mesmo fazendo todos esses cuidados, esse paciente ainda poderia ter a necessidade de usar a gotinha. Para que isso não atrapalhe o tratamento, foi orientado que ele fizesse uma diluição do frasquinho de descongestionante, associando ali aquele líquido uma mesma quantidade de soro fisiológico. Dessa forma, caso ele tivesse aquela necessidade urgente de uso, ele faria uso de uma solução mais concentrada e com isso a gente reduziria a potência do efeito rebote. Além disso, outras medidas de higiene ambiental para controle da alergia também foram tomadas, né? A forma correta de limpeza da casa, limpeza nasal com soro fisiológico. Então, tudo isso é auxiliar no nosso tratamento para a retirada do descongestionante. E adivinha, em 5 dias o paciente já não sentia mais nenhuma necessidade do uso do descongestionante. Estava respirando bem pelo nariz, sem o uso das gotinhas. Ah, mas e aí? Esse nariz não pode voltar a entupir? Agora ele vai ficar dependente do uso do corticoide nasal? Não, para evitar que isso aconteça, é importantíssimo o controle da alergia respiratória desse paciente. Lembra do teste alérgico dele? Pois é, aqui a gente focou em fazer um tratamento a longo prazo para controle dessa alergia. E optamos aí por entrar com imunoterapia sublingual, que é aquela famosa vacina para rinite alérgica. Com isso, a gente vai conseguir uma tolerância do organismo dele em relação aos alérgenos da poeira, ou seja, o corpo dele vai reagir menos ou vai deixar de reagir àquele contato com a poeira e vai reduzir de forma drástica a frequência e intensidade dos sintomas. Pois é, a alergia não tem cura, mas ela tem controle e a imunoterapia nos possibilita isso, esse controle seguro e a longo prazo dos sintomas alérgicos. Mas me conta, você usa ou conhece alguém que usa essas gotinhas? Já envia esse vídeo para todo mundo que precisa saber que esse vício tem cura e pode ser mais simples do que você imagina.